Olá, queridos, tudo bom? Estamos retornando aqui às nossas gravações das nossas aulas e estamos aqui na matéria turma de sexta-feira, hipnose de Milton Erickson, e vamos agora aqui para o novo elemento que constitui a parte da hipnose ericksoniana ou hipnose conversacional. Vamos falar aqui de intercalar, não é? Esta é uma técnica poderosa porque ela fala diretamente ao inconsciente e pode se induzir um transe até sem que a pessoa perceba. Essa é uma ênfase, isso é típico da hipnose ericksoniana, é induzir a pessoa ao transe sem que ela perceba, com as devidas colocações nas frases em que você vai elaborar. Então vamos continuar aí. Consiste em elaborar uma conversa informal, anote aí, quem está com a apostila, dá ênfase a isso, e intercalar sugestões na frase, ok? Dando ênfase às palavras que interessam com mudanças na entonação, no ritmo, no volume e etc. de nossa voz. Então, no interior de uma mensagem maior existe outra mensagem, um subtexto, né? Como exemplo, na transcrição de uma frase de William Helland, lembra-se daquele tempo quando nem tudo estava pesando em suas costas e você podia relaxar, né? Ou se sentir mais confortável, mas tenho certeza de que no passado você já tentou aliviar o peso das suas costas com o relaxamento. Então essa frase é interessante, vamos continuar para que vocês possam entendê-la. Você já se sentiu relaxado e confortável, está aí embutida na frase. Costas, relaxar, confortável, costas, relaxamento, relaxado e confortável. Então esta é a mensagem embutida no texto, que entrará direto no inconsciente da pessoa, fazendo com que o paciente realmente, de fato, venha relaxar as suas costas. Então nós vamos observar que as colocações de palavras nas frases, mais a elaboração do ritmo da voz, da entonação, irão contribuir para levar a pessoa à indução do transe e obviamente, impregnar o inconsciente daquela proposta que foi levantada, como nessa frase de William Helland, que diz: lembra-se daquele tempo, olha, quando nem tudo estava pesando em suas costas e você podia relaxar ou se sentir mais confortável, mas, né? Então aqui tem palavras que eu não vou falar agora, que foram colocadas nesse texto, que colaboram para que uma pessoa venha entrar em transe hipnótico, né? Então vamos lá. Próxima, âncoras. Uma âncora é qualquer estímulo que percebemos com nossos sentidos e que nos faz recordar com todos os detalhes de algo no passado. Então, âncora, marque bem que essa é a ancoragem, a âncora é uma coisa muito usada na programação neurolinguística, e nós sabemos muito bem que a hipnose ericksoniana, o resultado da PNL hoje é fruto dos criadores da PNL de terem modelado Milton Erickson, né? Então a palavra âncora ou ancoragem é muito usada como ferramenta da programação neurolinguística. Então a ancoragem é natural no ser humano, como exemplo, quando ouvir uma determinada música que em nossas lembranças foi ouvida em uma ocasião marcante do passado, parece que retornamos ao fato e revivemos todas as emoções e sensações daquele momento. Quando nós estudamos lá a PNL 1, 2, 3 na sociedade, ficou isso evidenciado, inclusive nas técnicas apresentadas, e que vocês mesmos tiveram a oportunidade de estarem praticando, e vocês sabem muito bem o que é âncora, ok? Então um perfume, né, que você sente cheiro e que está associado a algum evento do passado,
ele é uma âncora. Porque toda vez que você sentir aquele cheiro daquele perfume, ouvir aquela música que marcou um tempo, marcou um momento em sua vida, âncora, ou seja, o seu inconsciente ancorou aqueles eventos, aquele cheiro do perfume, ou aquelas cenas, ou aquele momento que você evidenciou. Então, o terapeuta pode se utilizar desse conhecimento, criar âncoras no paciente, com a finalidade de ter acesso a um recurso útil para ajudá-lo sem problemas. Eu uso muito isso no meu atendimento, quando eu quero eliminar alguns eventos do passado do paciente. Eu uso as práticas da PNL e ancoro, procuro eliminar, enfraquecer as vivências passadas e preservando e fortalecendo as atuais, criando uma âncora com o meu paciente. Então vamos agora para a página de número 9, onde nós vamos ver aqui exemplos de uma indução ericksoniana. Neste exemplo, a indução ela é feita de uma maneira semelhante a uma conversa informal. Então vocês têm que entender que a diferença da hipnose ericksoniana para a hipnose clássica é que a hipnose ericksoniana, que também é conhecida como a hipnose conversacional, ela pode ser utilizada numa conversa informal. Até mesmo você conversando com uma pessoa na praça de alimentação, você pode fazer uso da hipnose ericksoniana. Então, utilizando os conceitos acima, partindo de pressuposições, por exemplo, não sei se você alguma vez foi hipnotizado antes. O que pressupõe, né, uma frase dessa vai pressupor que o sujeito será hipnotizado. E nós temos aí uma divisão do inconsciente e consciente. Temos as evocações. Olha, você esteve em estados hipnóticos antes e não sabia. Intercalações, intercalando palavras, nós falamos isso agora há pouco, né, intercalando palavras, né, como relaxamento, confortável, ou seja, isso também vai precisar que vocês sejam muito criativos na hora da elaboração da frase, intercalando palavras ali, recheando essa frase com palavras, como a do William O'Halloran, que nós vimos, né? E como essa, não sei se você alguma vez foi consciente. Então, obviamente, essa frase já impregnou o inconsciente do paciente. Vamos avançar. Então, utilizando as palavras que se referem aos canais sensoriais visual, pode e o enquanto auditivo sinestésico. Então, o hipnoterapeuta ericksoniano, ele tem que ter muita sensibilidade em descobrir qual é o canal sensorial do teu paciente, se ele é visual, se ele é auditivo ou se ele é sinestésico. Por quê? Porque isso vai facilitar você na hora de você conduzi-lo ao transe, né? Lembra, você vai intercalar palavras numa frase, você tem que ser muito criativo e nessa frase você pode usar devidamente, de acordo com o canal sensorial auditivo, você pode colocar ali palavras que vão estarem atreladas ao canal sensorial dele, se ele for visual ou sinestésico, vice-versa. Anotem isso, que na elaboração da frase, isso será muito importante. E continuando, se possível, sabendo-se qual o canal sensorial preferido do sujeito, né, pode-se iniciar por este canal e depois passar para os outros que não são muito usados por ele. Esta simples manobra já pode provocar um estado alterado de consciência, alterado justamente por não ser usual do paciente. Então você começa usando os canais sensoriais do paciente, depois você pode até alterar, até porque nessa altura ele já foi induzido ao trânsito hipnótico. Muito bem, não sei se você alguma
vez foi hipnotizado, estou de volta à apostila. Mas devo lhe dizer que a hipnose é algo muito natural para o ser humano. Então é provável que você já tenha estado em estados hipnóticos antes e não saiba que aquilo era hipnose, como por exemplo, quando você assiste um filme de que gosta, lê um livro interessante ou presta atenção a uma aula. Ali você está no transe hipnótico, né? Você está ali vidrado na televisão assistindo um filme e alguém até te chama e você não percebe, né? Ou às vezes você estaria até mesmo pensando, olhando para um determinado lugar e você está hipnotizado, ou seja, a hipnose faz parte, né, da vida diária de um ser humano. E são estados de atenção. A hipnose, na verdade, ela está comumente ligada a estados de atenção focalizados em que seu lado consciente, o lado consciente, fica envolvido em algo enquanto seu inconsciente cuida de todas as outras funções do seu corpo. Até mesmo quando você está dirigindo, você está no transe hipnótico. Olha, interessante isso. Observem bem que eu vou reler aqui. Olha, são estados de atenção que focalizados em que seu lado consciente, né, seu lado consciente, o ego consciente, fica envolvido em algo enquanto seu inconsciente cuida de outras funções. Quando você está dirigindo, você está olhando a paisagem, você está preocupado com o que está à tua frente e você passa as marchas no automático. Quem está fazendo isso? O inconsciente. Quem está cuidando enquanto você conscientemente está olhando quem está à tua frente, os veículos que estão à tua frente, quem é que está orientando você a passar as marchas? O inconsciente. Ok? Então, assim você tem um lado consciente, então atenção, assim você tem um lado consciente focado no que você está prestando atenção de momento a momento e um lado inconsciente que cuida das outras funções de seu corpo muito bem, como a respiração e os batimentos cardíacos, né? O inconsciente que cuida da respiração e dos batimentos cardíacos, que eles não podem serem controlados pelo consciente. Então ele pode se encarregar de fazer seu coração funcionar no ritmo certo, manter sua pressão arterial e cuidar de sua saúde. Você sabe que pode confiar em seu inconsciente para cuidar de você. Muita gente tem dúvidas sobre o que é hipnose e posso lhe informar que a hipnose, sendo o estado habitual do homem, eu dei uma prova disso, venho assistindo filme, focado em algum aspecto. A hipnose faz parte diariamente da nossa vida, é um estado habitual do homem e não necessita de nada em especial. Então você pode escolher ficar em qualquer posição, deitado, sentado e até de pé, de olhos abertos ou fechados. Isto não vai influir em seu relaxamento, né? Pode ficar com os olhos fixos em algum ponto ou deixá-los livres, né? Vou ver aqui se eu tenho deixá-los livres. Você pode ver, quer dizer, a questão de conduzir você ao trânsito independe de você estar deitado, estar em pé, estar de olhos fechados, né? A ericksoniana, volto a repetir, ela induz a pessoa ao transe conversando, uma conversa informal, uma conversa light. Então vamos avançar aqui. Até os ruídos próximos ou distantes podem estar lhe ajudando a se sentir mais confortável e até mesmo curioso para saber quando você vai entrar em transe. A maioria das pessoas tem mais facilidade para entrar em transe de olhos fechados, né? Tem pessoas que isso aí você vai variar e vocês têm que observar isso. Tem pessoas que têm um transe muito profundo que rapidamente elas entram em transe, né? Fácil. Então vocês têm que estar atentos a essa questão do canal sensorial preferido da pessoa, da elaboração das frases, dos encaixes aí, das intercalações das palavras. É lógico que eu volto ao primeiro bloco, vocês não vão utilizar de maneira nenhuma palavras que não validem as experiências, as vivências do seu paciente. Você tem que pegar a história, o enredo que ele trouxe. Em cima desse enredo, você vai conduzi-lo ao transe, validando a sua história. Ou seja, você não pode colocar nada novo
daquilo que ele não lhe trouxe. Então vamos avançar. Se você preferir agora, você pode fechar seus olhos. Aqui o próprio estudo está trazendo essa nuance. Agora que você está de olhos fechados, é preciso que esteja vendo alguma coisa através de suas pálpebras. Isso aqui é mais um exemplo de como você pode elaborar isso em alguém, como cores que vão se transformando em outras cores, imagens de suas memórias que vão passando, talvez não esteja vendo nada. Eu não sei, mas você sabe, viu? Você não pode colocar nada lá. Você tem que trabalhar de forma que o próprio paciente ele se conduza dentro do processo imaginativo, da tua imaginação. E seu inconsciente também sabe, não precisa se fixar em nada, né? Não precisa se fixar em nada, eu não sei, mas você sabe. E enquanto sentindo sua respiração, ouvindo os diversos sons da sala e outros mais distantes, sentindo meu peso fazendo seu corpo afundar na poltrona, você pode também estar percebendo a diferença entre a temperatura que você sente. Então, eu não vou mais adiante porque está aí na apostila de vocês, tá? Um exemplo de uma experiência, um exemplo, um formato de como você pode conduzir uma pessoa em transe, né? Eu vejo aqui, deixa eu ver aqui, me parece, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa extra curricular para vocês. Uma observação também, a voz, não adianta você trabalhar com duas pessoas, né? Obviamente o terapeuta trabalha sozinho, então você pode de maneira nenhuma conduzi-lo ao som de outra voz. Começou com você, é por ali que você vai conduzi-lo. Vamos ver aqui o poder da linguagem na hipnose ericksoniana. Então já é percebido que a hipnose ericksoniana se utiliza do poder da linguagem verbal e não verbal para induzir o paciente ao processo hipnótico, tá? Então a ericksoniana, vou repetir, ela utiliza do poder da linguagem verbal e não verbal, tá? Por isso você tem que saber muito bem elaborar as frases, tá? Para induzir o paciente ao processo hipnótico, e que essa linguagem passará por variações para adaptar-se às diferenças de cada paciente particular. Foi o que eu estou tratando desde o início do estudo, né? Essa linguagem ela vai variar de paciente para paciente. Não adianta você utilizar uma mesma linguagem com todos os pacientes. Isso vai depender de cada caso, de cada paciente, até porque tem a questão do canal sensorial. Nem todos têm o mesmo canal sensorial, né? Nem todos é auditivo, nem todos são visuais e nem todos são sinestésicos. Página de número 11. Tá? Página de número 11. Para quem não sabe, um emprego preciso e influente da linguagem, vou repetir, um emprego preciso e influente da linguagem é um dos instrumentos mais poderosos que o indivíduo possui. Então, se você souber usar precisamente, até mesmo em texto, né, e principalmente, e muito mais ainda na linguagem verbal, cara, você vai ter uma linguagem muito influente e muito poderosa, que vai influenciar a pessoa, né? Você vai conduzi-la diante dessa situação. O sucesso ou fracasso de um hipnoterapeuta estará em sua abordagem linguística. Então, a linguagem é preponderante. Veremos neste momento a técnica pura da abordagem hipnótica ericksoniana através de padrões de linguagem que deverá friccionar na adaptação do ambiente, né? Então vamos lá. A linguagem de negação. Regra, coloque o não na frente do que você quer que a pessoa faça ou sinta, né? Então vou repetir. Você quer que a pessoa faça alguma coisa ou sinta alguma coisa, você coloque o não no início da frase. Interessante isso, né?
use a frase por mais de 3 vezes. Aí vou dar um exemplo aqui. Eu não quero que você pense. Aí daqui a pouco eu não quero que você pense. Daqui a pouco, eu não quero que você pense. Tá? Então, o não, ele traz na memória da pessoa o que você quer. Ok? O não vai fazer com que a pessoa, você colocando ele na frente de uma frase, vai fazer com que a pessoa faça ou sinta o que você quer. É lógico que, volto a repetir, depende da construtividade da frase. Lembra dos canais sensoriais de preferência do indivíduo? Então, numa frase dessa, se ele é auditivo, você tem que constituir essa frase com uma entonação, com aspecto auditivo. Se ele é visual, vice-versa. Se ele é sinestésico, vice-versa, ok? Então tá aí um exemplo. Eu não quero que você pense. Eu não quero que você pense. Então não vai fazer com que ele pense. Por quê? Porque o nosso cérebro não reconhece a palavra não. Então é como se você estivesse dizendo da seguinte forma: eu quero que você pense. Conscientemente o não entrou, mas inconscientemente o não é reconhecido pelo cérebro, pela mente. Então já enquadrou, já impregnou o inconsciente dele. Essa é a linguagem de negação. Então vamos ver a linguagem como podia ou como pode ser, né? Essa linguagem ela tira a pessoa da obrigação de que ela acabará fazendo. Eu falei isso no primeiro bloco, né? De maneira nenhuma o indivíduo na condução do transe hipnótico ele pode se sentir pressionado, né? Então a palavra pode, ela traz o aspecto opcional para o paciente, né? Para o indivíduo, tira a pessoa daquela obrigação de que ela tem que fazer. Vejamos aqui. Aí como você tem que fazer isso? Você tem que coloque o podia e coloque o pode ser na frente do que você quer que a pessoa faça ou sinta. O podia ou pode ser na frente do que você quer que a pessoa faça ou sinta. Ótimo para dar comandos ou fazer perguntas indiretamente. O podia, né, ou pode ser. Só que você vai colocar isso na frente do que você quer que a pessoa faça. Lembra? A linguagem de negação, não, e a linguagem como podia ou pode ser, usando podia ou pode antes daquilo que você quer que a pessoa faça ou sinta. Então vamos ver um exemplo. Você podia pagar o nosso almoço. Você podia me levar para jantar fora hoje à noite. Você podia notar o quanto se sentir feliz comigo agora. Viu? Sempre antes do comando que você quer dar à pessoa. Conscientemente, ela não está tendo nenhuma obrigação com você. Conscientemente, mas inconscientemente, de fato, já se tornou um comando para a mente dela. Ok? São essas observações, principalmente quem pegou a apostila, estude e reestude, para que você possa estar familiarizado, porque no dia a dia, né, e principalmente no consultório, na prática psicanalítica, você pode usar essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose ericksoniana. Eu tenho usado muito, tenho obtido muito sucesso na minha prática, na minha praxis analítica. Então vamos para a página de número 13, né? Padrões óbvios de linguagem. Regra: use pressuposições que fazem a pessoa pressupor que está ou estará tomando uma atitude ou decisão certa e inteligente, né? Então a pessoa vai pensar
vai imaginar que ela está tendo uma pressuposição de que ela estará tomando uma atitude ou decisão certa e inteligente. Por exemplo, você provavelmente já sabe que se sentirá melhor se parar de fumar. Você provavelmente já sabe que esse carro é a melhor escolha que você pode fazer. Tá? Então, obviamente, isso já impregnou o inconsciente do indivíduo e ele vai fazer justamente dessa forma, pensando que está tomando uma atitude ou uma decisão certa e inteligente. A PNL é muito usada nas técnicas de venda, inclusive aqui essa frase ela pode ser usada por um vendedor de carro. Você provavelmente já sabe que este carro é a melhor escolha que você pode fazer. Ok? Isso é interessante, né? A hipnose ericksoniana. E vamos ver aqui a próxima linguagem, a linguagem com dizer-lhe, né? Regra, as pessoas não gostam que lhe digam o que fazer, ninguém gosta de ser, sabe, submetido a uma ordem, né? Uma ordem principalmente animalesca, né? Com cunho de agressividade. Então, vamos ver lá como é que funciona isso na prática da hipnose ericksoniana. Então, aí você vai emoldurar a linguagem de tal modo que a pessoa não discorde. Isso faz parte da inteligência emocional, isso faz parte, né, de compor, de constituir a frase com elegância, conduzindo a pessoa. Estou falando desde o início dessa matéria, conduzir, acompanhar. Eu não lhe diria para abandonar o seu time e vir para o meu, né? Ou não aí, né? Porque quero o seu respeito e sei que tomará a decisão certa. Já entrou o não lá na frente, né? Você emoldurou, colocou o não e, obviamente, né, a pessoa vai fazer o que você quer. Será conduzida dessa forma. Eu poderia dizer que está cometendo um erro, mas não farei. Mas não farei. O mais também, vocês daqui a pouco vão observar que o mais é uma metáfora poderosíssima que apaga tudo que foi dito anteriormente. Então vamos lá. Eu poderia dizer que está cometendo um erro, mas não farei. Você vai querer descobrir isso por você mesmo. Tá bom, queridos? Nós vamos ficar aqui nessa linguagem com dizer e retornarei com outra formatação de outro bloco e procurarei eliminar ainda mesmo no segmento dessa matéria, procurarei eliminar, acabar, né, essa matéria. Agora, espero que vocês participem, né, com dúvidas, e eu andei falando com a Daniele, que possivelmente a próxima matéria, se assim todos concordarem, a gente possivelmente vai voltar aí no online, mas com todos presentes, se assim vocês decidirem, ok?